Aplicativo Compra e Ganha. Sua empresa merece estar aqui. Baixe o aplicativo Compra e Ganha, clique em credenciamento e fale conosco. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping. E aplicativo Compra e Ganha. Sua empresa merece estar aqui. Baixe o aplicativo Compra e Ganha, clique em credenciamento e fale conosco. Bom dia para você que está ligado aqui no programa VIP. O programa de hoje está super interessante. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. André Crepaldi, ele que é médico oncologista. Dr. André Crepaldi, Novembro Azul é um mês que realmente tem que ir lá chamar a atenção do homem, porque o olhar neste mês é para a saúde do homem. Exatamente. Tem que olhar, puxar a orelha e levar o homem a fazer exames preventivos mesmo. Faz todo sentido. Porque o homem procura menos, né? Menos assistência, é mais difícil levá-lo a fazer exames, a ter medidas preventivas em todas as áreas. Então, é muito importante essa divulgação. Doutor André, Novembro Azul é um mês que se chama a atenção, se alerta para a saúde do homem. Pesquisas indicam que as mulheres, elas recorrem mais ao médico, elas voltam para fazer suas consultas do que o homem. O homem é mais relapso com a saúde? Muito. Ele não gosta de fazer exames, acha que nunca vai ficar doente. Isso é realmente uma estatística, temos no Brasil aí, estatística do Ministério da Saúde sobre isso. E desde a alimentação até exames preventivos mesmo. Ele vai pouco ao médico em comparação com a mulher. Além disso tudo, normalmente, o homem vive menos que a mulher. E tem hábitos mais assim, né? Eles exageram mais assim na bebida, no consumo do cigarro, por exemplo, dos vícios, que também reflete, é muito preocupante. Exatamente. Ele se protege menos, ele vai menos ao médico e acaba tendo hábitos que são piores aí que as mulheres. E além de tudo, nessa parte que a gente está falando oncológica, normalmente também dos acidentes graves, violentos, geralmente o homem está mais envolvido do que a mulher, né? Então, estatisticamente, o homem acaba vivendo menos que a mulher. O homem vive mais perigosamente, que até mesmo, ontem eu li uma matéria na Folha de São Paulo e dizia sobre o quanto de jovens praticantes de crimes. Então, os meninos, muito mais do que as meninas, nem sem comparação. Então, ele já tem esse instinto de viver perigosamente. Exatamente. Isso reflete na saúde também. Exatamente. Acho que esse instinto os ancestrais aí, de luta, né? De luta, de caça. A guerra, a caça, isso ainda é muito presente no homem e precisa conscientizar mesmo bastante. E, doutor, uma campanha como Novembro Azul, na sua opinião, ela realmente tem eficácia? Eles param, a partir do momento que chega essa mensagem, Novembro Azul, momento de chamar a atenção do homem, mas também a mulher, ela começa a chamar a atenção do parceiro, do amigo, do familiar. Eles têm um bom resultado? Tem, eu acho que desde quando começou a divulgar isso começou em mais ou menos 2003 na Austrália, que chamava Movember, né, que era mistura aquele símbolozinho do bigode, que é o mustache, em inglês com o novembro, e ficou lá o movimento chamado Movember. E aí isso depois chegou no Brasil por meio de uma ONG e, de certa forma, contribuiu muito para desmistificar, porque... Existem muitos tabus? Muitos. A gente tem... O homem ainda tem medo, especificamente câncer de próstata, o exame. O homem ainda tem medo, ainda chega lá e fala, doutor, não tem outro jeito de fazer isso, não? Tem trabalhos mostrando aí que 20% a 30% dos pacientes não querem fazer ou acham que aquilo lá, de certa forma, tira a masculinidade e é grande, até 30% é realmente um número bem assustador aí de pessoas que têm medo disso. E é um exame extremamente simples, né, com a próstata muito próxima ao reto, e aí através do toque retal se consegue examinar, ver se ela está mais endurecida ou não. E quando se tem esse endurecimento, você consegue completar com outros exames e fazer um diagnóstico precoce. Voltando, diagnóstico precoce
cura próxima a 100%. A chave é o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente buscar orientação médica, é o caminho do bom resultado. Exatamente, é o caminho do bom resultado, porque se a gente vê o outro lado, se você faz o diagnóstico com a doença avançada, e em 5 anos a gente vai ter só entre 20% a 30% de pacientes vivos, né? Então, e no diagnóstico precoce, quando está dentro da próstata, praticamente quase 100% vão estar vivos em 5 anos. Então, ou seja, diagnosticar precocemente tem um resultado muito grande na sobrevida do paciente. E lembrar que, muitas vezes, não tem sintomas, né? O sintoma da próstata. Não tem sintomas. E só quando está mais avançado é que vai ter dor. Mas aí já está avançado numa situação crítica. Exatamente. Então o homem pode ter uma vida sexual ativa, tranquilamente, sem dor, na hora, quando vai fazer xixi, por exemplo, sem problema. Sem problema. E está com o início do câncer de próstata. Do câncer de próstata. E ainda para complicar, o câncer de próstata ele é extremamente heterogêneo. Como assim, né? Então ele tem doenças muito pouco agressivas e outras bastante agressivas. Então cada caso é um caso, doutor. Depende de uma pessoa, ele é extremamente agressivo, rápido, acelerado. No outro, ele fica ali por um tempo. Exatamente. E muitas vezes a pessoa convive com aquilo lá. Então, para se ter uma ideia, 1 em cada 6 homens acima dos 50 anos vão ter o diagnóstico de câncer de próstata. Nossa, é um número quase considerável, né? Bem significativo. Exatamente, quase 17% aí dos homens. Então, tem que se pensar nisso, tem que se falar nisso. Que idade é recomendado para fazer? Acima de 50 anos é recomendado o exame anual, a partir daí, né? E para quem tem alguma história na família de câncer de próstata, geralmente pai, tio, irmãos de primeiro grau, você tem uma chance maior. Então é recomendado com 45 anos iniciar. Outra coisa pessoas de raça negra também tem uma incidência um pouco maior que a população. E eles devem iniciar aos 45 anos também. Mais jovem. Mais jovem. Então, nessa faixa etária, a gente realmente, com o toque, tem um pouquinho de alteração. Você pode complementar isso com o exame de sangue, que é o chamado PSA. Então, eu ia te perguntar do exame de sangue, doutor. No caso, né, ficou muito famoso da Angelina Jolie, que ela fez e foi verificado que ela tinha uma possibilidade de desenvolver o câncer por conta de todo o histórico dela familiar. No caso do homem também pode ser feito um exame de sangue a partir de todo o seu histórico familiar e encontrar ali na genética o exame de sangue pode apontar isso? Pode. O mesmo exame da Angelina Jolie, que é o BRCA, é um exame com essa sigla aí. Sim. A pessoa herda aquilo ali. No caso, e quando tem aquela alteração, além do câncer de mama na mulher ou no homem, o homem também tem câncer de mama, ele pode desenvolver câncer de próstata também, esse BRCA alterado. E não é um teste indiscriminado, todo mundo vai fazer, mas se tem história na família, deve ser realmente estudado e conversado com o seu médico para fazer alguns exames que detectam. E isso é importante para a pessoa mesmo fazer o seu cuidado, quanto orientar para os descendentes, né, filhos e netos daquela geração que podem herdar alguma alteração genética. Mas ele é mais estudado realmente para a mama e alguns outros tipos de casos familiares de tumores. Doutor, qual o câncer mais incidente no brasileiro? Assim, que o Brasil no homem é o da próstata, quase 70 mil casos por ano, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer. Dá em torno de 8 casos por hora no Brasil. É muito, gente, é muito. E na mulher, o de mama, que chega em torno de 60 mil casos. São os mais incidentes e por isso esses movimentos nessa... E cânceres têm maneiras, com diagnóstico precoce, de alcançar a cura. Exatamente. Então, são lugares, né, regiões que têm como um exame considerado simples, que é considerado simples pela medicina, né? O da próstata e mesmo da mama, feita pelo médico, né? A mamografia, o ultrassom da mama, são exames hoje acessíveis, tem na rede pública também, né, doutor? Exatamente. É um exame barato, no sentido de que é o toque, você não vai precisar de uma tecnologia especial para isso. A sensibilidade do médico, né? Como assim? Exatamente. Nada substitui o ser humano. Exatamente. E além disso, você pode somar com um exame chamado PSA, que é um examezinho que a próstata libera no sangue do homem esse antígeno. E nos casos de tumores, ele pode aumentar. Não em 100% dos casos, mas quando se junta o toque
e o exame de sangue, alterados, você tem uma probabilidade grande de achar um tumor, tipo, em torno de 70% se os dois são positivos, o toque mais o PSA, né? Tratamento no caso de câncer de próstata, ele vem esse tratamento convencional da químio, da rádio, cirurgia? Sim, a gente vai falar de doença disseminada, que é uma coisa que entra químio, entra as imunoterapias que estão chegando. Avançou também, doutor, bastante? Bastante, já está em estudos várias. A imunoterapia é um tratamento em que faz com que seu organismo volte a enxergar o tumor, porque o tumor tem um mecanismo de se esconder. E ele faz isso através driblando o nosso sistema imunológico. A imunoterapia justamente faz isso, ela liga novamente o nosso alerta para lutar. Então, por exemplo, casos, doutor, relatos, né, de pessoas que eu conheço já que tinham, por exemplo, um câncer numa região e aí estava cuidando daquela região, de repente ele aparece em outro lugar, tá? No pulmão, de repente na cabeça. Isso. Da próstata é mais comum que vá para o osso, exatamente. Mas da próstata vai para o osso. Mas o tumor tem essa característica mesmo. Alguns tumores ele pode cair na corrente sanguínea e adquirir uma vida própria, é isso mesmo. O nome seria esse, porque quando ele faz isso e vai para um outro local, ele cria um ambiente, ele cria novos vasos sanguíneos, nova função de alimentação para ele. Né, é todo um contexto, é como se fosse um ser vivo de novo ali, por exemplo, naquela metástase para o cérebro. Ele cria um ambiente ali para que ele possa sobreviver. Então, esse tratamento eu já consigo identificar para onde ele foi. Esse tratamento, o que se está usando é para alguns tipos de tumores, para estimular o próprio organismo combater. Então, independente de onde ele esteja. Exatamente. Ele começou em câncer de pele, tipo melanoma, depois para pulmão. Hoje, há uma gama de tumores que já são utilizados, né? E vai sair cada vez mais coisa, porque isso é o que está se estudando no dia a dia sobre tumores. E o tratamento sendo feito, o paciente que identifica o câncer de próstata, a chance dele de cura e de ter uma vida normal também. É possível driblar, vencer a doença e viver com qualidade de vida. Exatamente. O câncer localizado, a gente tem basicamente dois tipos de tratamento. Um é cirurgia, que vai lá e extirpa a próstata e a região, e o outro que seria a radiação no local, que bombardeia o local com raios. Então, são técnicas diferentes que são usadas por mesma região e doenças localizadas. As taxas de cura são muito semelhantes, variam um pouco os efeitos colaterais, que é isso, de viver bem após a cirurgia, então seria, ou radioterapia. Então, os principais e temidos efeitos, um é a incontinência urinária, a perda de urina espontânea, né, que pode acontecer, e o segundo é a impotência, o distúrbio erétil. E isso aumenta a taxa... Como reverter isso, doutor? Pois isso aumenta a taxa dele conforme aumenta a idade. Então, quanto a pessoa mais de idade, mais idoso, aumenta a chance de ficar com essa característica. E tem várias técnicas para reversão. Isso é bom, né? A medicina está sempre estudando e buscando e trazendo. Aconteceu, mas tem outro jeito de lidar com isso e de recuperar. Exatamente. Recuperação. Porque é importante que geralmente o homem também fica com medo justamente por causa disso. Não vou fazer um diagnóstico porque eu posso operar, eu posso ficar impotente. Já quero morrer logo. Exatamente, mas não. Hoje, se porventura tiver isso, o distúrbio erético da cirurgia, ele não altera a capacidade de ter prazer, mas e sim da ereção. Então, existem hoje vários medicamentos para isso, tantos orais, às vezes injetável, também tópico. E, em último caso, a prótese. Então, assim... Porque o mais difícil é a questão do prazer, né? Exatamente. Se eles mantêm o prazer, outras possibilidades. Exatamente. Porque o duro é não ter mais... Exatamente. Mas não ter o prazer aí. Exatamente. Então, assim, esse é um grande medo do diagnóstico realmente do câncer de próstata para o homem, né? E para Vai isso... desmistificando, né, doutor? Tudo isso a partir da informação. Exatamente. As pessoas perdem um pouco de medo. E é importante que a mulher lembre o homem sempre. Lembre o homem, né? Marido, tem que se cuidar também. Porque a mulher faz, né? Ela vai no ginecologista pelo menos uma vez por ano, faz o preventivo do colo de útero, faz
toda, né, o exame da mama, então eu acho que as mulheres elas têm mais esse cuidado e essa rotina já há muito tempo, né? Desde pós-adolescência já começa isso. Doutor André, hoje tem assim muito em voga a discussão sobre o HPV e trazendo esse assunto para os jovens, porque meninos e meninas encontram na rede pública a vacinação para o HPV, porque sabe-se que o HPV ele pode desencadear câncer. É uma maneira de prevenção eficaz. Vacina HPV, ela tem eficácia, porque quando eu leio matérias, eu vejo que ainda falta muita gente aderir a essa ideia. A vacinação, a procura é aquém do desejado. E é importante, porque a gente vai conseguir mudar os números das doenças relacionadas se a gente adere à vacinação? Sim. A vacinação é extremamente efetiva e isso que você falou é importante. É uma causa comum do câncer de colo uterino, né, na mulher e também outros tumores no homem, mas com essa vacinação você efetivamente, na maioria dos vírus que causam tumor, são efetivas. Porque eu tenho assim, existem vários tipos de vírus do HPV, porém tem os mais comuns que realmente que desencadeiam o câncer no colo do útero. A mulher pode ter tido contato com esse vírus e não ter ficado doente, por exemplo, ela pode ter tido contato com o HPV e não desenvolver o câncer de colo do útero? Sim, assim como os outros vírus a gente pode ter contato. E ela cria imunidade? Cria imunidade. Mais de 80% aí da população já teve contato, tudo. E então é importante, nesse sentido, falar de vacinação. E quando se começou com a vacinação, ela é para mulheres, meninas, né? É de 9 aos 14 anos, e do menino veio depois, como saúde pública, de 11 aos 14 anos também. Se começou a falar muito, não, isso vai estimular a sexualidade e criou um certo tabu, uma polêmica com relação a isso. Mas, na verdade, não. Quanto mais jovem ele é exposto, e essa idade foi tida como saúde pública na melhor fase de se vacinar, maior é a proteção. Porque após... Ele não começou ainda, né, a vida, ele está sem sexual, esse contato. Tudo. Então, é importante já ali ter esse cuidado com a doença. Exatamente. Então, ele fazendo isso, ele consegue, ele e ela, né, e a menina, se consegue se proteger e evitar tumores de pênis no homem. Deve ser muito difícil, hein, doutor, lidar com um tumor de pênis, exatamente. Muito difícil. Região anal é outra região que o HPV é capaz de induzir tumores. Na verdade, todas as mucosas, né, na cavidade oral também. A região anal via sexo anal. Via sexo anal. E a outra coisa é na cavidade oral. A gente tem na região seria no final, a amidaliana, por ali, ou outras regiões de garganta. E que o HPV é um dos responsáveis por isso. Então, a gente vê que não é só colo de útero, né? Então, mas é relacionado ao sexo oral, mas também ao beijo? Pode ser sempre com contato, né? Então pode ser beijando. Mas geralmente sexo oral. São a parte sexual mesmo, né, que tem. E aí voltamos à prevenção, porque se a gente consegue realmente prevenir, uma vez que o HPV penetre no corpo e essa pessoa não tenha a imunidade, demora-se muito tempo para se desenvolver. Então, a média aqui tem até 10 anos. Para se desenvolver e passando para os outros. Desenvolver o tumor. O tumor, então, desenvolver o tumor, mas aí também passando o vírus para outra pessoa. Exatamente. Então, se conseguir eliminar isso, a gente vai ter um número enorme de tumores evitados. Né? Exatamente. E, doutor, uma vez em contato e já com o vírus HPV no corpo, toma a vacina depois, não tem jeito. A vacina ela só tem eficácia se ela é tomada anteriormente ao contato. Exatamente. Anteriormente. Depois do contágio ou não. Exato. Então, o que acontece, a calendário de vacinação não só do HPV, mas de várias doenças, a gente está vendo direto isso aí, né, que está aparecendo na mídia muito. Então, para as mães e pais, lembrar dessa vacinação nessa idade, porque é muito batido no calendário da criança, né? Até depois disso, a maioria até perde o calendário de vacinação, né? O cartão. O cartão. Mas, na verdade, tem que lembrar, porque realmente é um vírus importante de se proteger, né? E, além disso, a gente pode lembrar de outros, que é da hepatite. A hepatite também pode levar a cirrose,
a cirrose pode levar câncer? Pode levar câncer de fígado. Doutor, então assim, hepatite, e aí com a vacina, a eficácia também ela é garantida? Garantida, 3 doses, tudo e é garantido. Eu já li alguma coisa no seu trabalho sobre uma proteção, então eu quero que você me explique. A mulher, quando ela começa a fazer o tratamento, ela tem a questão da queda de cabelo, que é algo que angustia, né, ela afeta a autoestima. E tem hoje maneira de diminuir essa queda, doutor? Antes o que era realmente, não tem jeito, vai perder mesmo todos os cabelos. Hoje existem maneiras de não se perder o cabelo diante de um tratamento para câncer? Sim, hoje o principal tratamento é aquela touca, né, uma chamada touca térmica. E a gente tem isso, trabalha com isso. E isso eu já li alguma coisa sua sobre isso. Na clínica a gente tem, e é muito importante principalmente o homem também, mas a mulher, isso cai a autoestima, dificulta o tratamento, porque vem a depressão. Ele vem a depressão, impacta né, na imunidade mesmo, né, doutor? Na relação com o marido, com o trabalho, isso tudo afeta, né? E a gente tem, com essa touca, em alguns tipos de tratamento, a gente tinha 100% de queda. Então, com ela, em alguns tratamentos, você chega quase a 90%, 95% de não queda. De não queda. De não cair. Então, na hora do tratamento, estou fazendo a radioquimioterapia, me corrija, por favor, eu utilizo essa touca? Isso. A quimioterapia, o paciente vai e recebe medicamentos na veia. Nesse momento, um pouquinho antes é colocado, tem um aparelho, em que é ligado a touca ligada ao aparelho e ela resfria o couro cabeludo. Confortavelmente? Confortavelmente, 18 graus, mais ou menos. E aí, durante essa infusão, ela fica lá. Quando termina a infusão do medicamento, você retira, permanece com a touca mais 30, 40 minutos e retira. E por que é isso? Porque ele reduz a quantidade de medicamento que vai na parte do bulbo, ali do cabelo e com isso reduz bastante a queda. Isso realmente foi um avanço. Ele iniciou com um tratamento para câncer de mama, e que as mulheres realmente tinham uma queixa grande, e depois se expandiu, se usa para vários tumores. A gente tem em Cuiabá, é uma tecnologia que está acessível, né? As pessoas têm em Cuiabá. Exatamente. Aqui. Doutor, hoje em Cuiabá a gente tem acesso ao que se fala em tecnologia para tratamento, medicação de câncer? Sim, acho que a gente tem a grande maioria, tanto na parte de radiação, que é a radioterapia, quanto nos medicamentos, que os medicamentos hoje são globalizados. Sim. As técnicas são realmente globais, a gente tem acesso a isso. Um outro tipo de cirurgia que muitas vezes estão em grande centro, por exemplo, a cirurgia robótica para o câncer de próstata, por exemplo, que é em que, com a ajuda de um robô, o médico... A gente ainda não tem Cuiabá. Ainda não tem aqui. É uma técnica para o câncer de próstata inicial. Você pode utilizar ou a cirurgia aberta, sim, ou uma cirurgia robótica, que é como se fosse um vídeo, mas mais assistido ainda, e que reduz um pouco a incidência de efeitos colaterais relacionados à cirurgia. Então, isso a gente ainda não tem disponível na cidade, nem no estado, né? Mas caminha para isso. Caminha para isso. Mas do restante a gente tem todo o tratamento, e as outras técnicas cirúrgicas também são tão efetivas quanto, só reduz algum ou outro tipo de efeito colateral. Existem cânceres que podem diminuir os riscos, né? Hábitos, por exemplo, que podem levar ao câncer. Outros não. Tem outros que não tem como. Que já vem do processo de envelhecimento mesmo das células, do nosso corpo, ou às vezes até não, né? Até muito jovem. Exatamente. Então, mas avaliando tudo isso, o que quem está nos assistindo pode, assim, fazer para afastar o câncer de si? Eu acho que hábitos simples. Primeiro, vamos lá, obesidade. Aumenta um monte de câncer, né? Mama, próstata... E doutor, eu li uma pesquisa que em Cuiabá a gente tem muita gente sedentária, eu li agora, e é uma cidade em que a obesidade está crescendo muito. Eu vi isso também. Cuiabá, calor, tem parques, mas aí eu entrevistei uma pessoa que disse assim, mas a gente tem que pensar, Ana, a diferença entre exercício físico e atividade física. Muitas vezes a pessoa corre o dia todo e já acha que aquilo é suficiente para não ser sedentário, quando não é verdade. Não, né? é então, verdade. Quando a gente fala em obesidade, requer a prática de atividade, exercício físico. Exatamente, no mínimo 30 minutos,
seja 3 ou 4 vezes por semana, isso reduz a incidência não só de câncer, né? De tudo. Doença cardíaca, cerebral, a parte mental estimula, humor, tudo isso melhora. Então, assim, um hábito simples é realmente sair da... A gente liga a obesidade ao sedentarismo, que geralmente estão os dois realmente bem relacionados, mas só o fato de estar obeso já aumenta o risco de câncer. Qual que é o amigo da saúde quando se fala em alimentação? Tirar um pouco não, né? Se puder, totalmente frituras é uma dos grandes vilões. Todo mundo adora aquele cheirinho de fritura. Pastel frito, não faz isso comigo. Mas assim, não dá para ser radical, tudo a gente vai somando e fazendo... Se for comer, come em casa, com óleo de boa procedência, nem que seja reutilizado. Exatamente, de vez em quando só. De vez em quando. Açúcar é vilão, doutor? Açúcar é vilão. Açúcar é o vilão. A outra coisa gostosa, que vicia, principalmente as mulheres com doces, né? Mas, realmente, ele sobe demais, o açúcar, ele sobe demais a glicose, acaba aumentando a insulina do sangue e inflama-se o corpo. E aí, com isso, a gente tem vários processos de doenças relacionadas a isso. Não é que não vai comer nunca, mas se puder evitar, diminuir de vez em quando, fim de semana, sair disso. Mas... A vida pode ser doce de outras maneiras. Exatamente, tentar reduzir esse tipo de alimento. E um alimento bom para a saúde, assim, que é um amigo de todo mundo? Eu acho que frutas e verduras, de modo geral, é o grande amigo. A gente não tem hoje, o ideal seria orgânico, né? Mas a gente sabe que a dificuldade do acesso, o custo, realmente não acha em todo lugar, mas, de qualquer forma, se pegar esse alimento, independente de ser orgânico ou não, ele é muito melhor do que a industrializado. Então, tudo que você descascar é melhor do que abrir. Então, se conseguir fazer isso na maior parte do tempo, é muito melhor, né? E eu acho que isso é o grande amigo. A gente consegue diminuir até 30% dos tumores de um modo geral, quando se alia atividade física, peso adequado e alimentação. Doutor André, quero agradecer, muito obrigada pela sua vinda aqui no programa VIP, trazendo sempre informações. Eu que tenho o Eduardo não está aqui, porque o Eduardo diz que eu adoro entrevistar médico, que eu aproveito e faço consulta. Então eu já fiz tirei um monte de dúvidas. Eu tiro a dúvida pensando em vocês que estão em casa também, porque muitas vezes são dúvidas que parecem simples, mas que elas podem ser a chave de algo que está incomodando. Exatamente. Então, doutor, muito obrigado. Para finalizar, eu quero essa dica sua para quem está em casa, né, naquela câmera final. Como viver com saúde? Obrigado. Novamente, equilíbrio. Então, equilíbrio na alimentação, equilíbrio realmente no esporte, na parte mental. E se a gente conseguir isso, o que é muito difícil nessa vida corrida, realmente a gente vai evitar inúmeras doenças. O VIP de hoje fica por aqui e eu te espero no próximo programa. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping. E aplicativo Compra e Ganha. Sua empresa merece estar aqui. Baixe o aplicativo Compra e Ganha, clique em credenciamento e fale conosco.